do melhor de Deus para sua vida. Vai desfrutar. Foi me pedido aqui para contar um pouco do meu testemunho. Eu não sei se toda a igreja já ouviu. Eu vou tentar abreviar um pouquinho. Por tudo que eu passei, não se compara com o que esse homem viveu. Não se compara. Mas existem coisas na nossa vida que para nós parece a morte. Que para nós parece luto. Existem situações na nossa vida que para nós parece que não tem mais o que fazer. Eu sei que os irmãos aqui muito oraram. O pastor e a pastora, eles ainda eram da Vila Brasil, mas eu sei que o pastor Reginaldo e a pastora Silvia pediram oração aqui. E eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Eu tive um problema de saúde, um problema que para muitos é bem conhecido. Eu passei por uma cirurgia de uma apendicite. E todos aqui acredito que já ouviram falar dessa cirurgia. E você opera essa cirurgia, você vai para casa, fica de repouso alguns dias e tá tudo bem, tá tudo ótimo. E os dias foram passando e eu não melhorava. Foi uma cirurgia muito difícil. Muitos que iam me visitar não entendiam. O pastor Cícero e a pastora Nair foram me visitar. E eu lembro que a pastora Nair falou: Letícia, não é possível, vamos orar que Deus vai revelar que mistério é esse, que você não está bem. Porque já tinha 2 meses que eu tinha operado e eu não conseguia nem andar direito, eu não conseguia levantar da minha cama. E o tempo foi passando e eu tinha trocado o meu convênio e eu tive que operar por fora do convênio e eles fazem uma biópsia da cirurgia. E o tempo passou e depois, só de 4 meses, que eu peguei o resultado dessa biópsia. E quando eu peguei o resultado dessa biópsia, o médico ele olhou para mim e ele disse assim, ele não poupou as palavras, eu sempre digo isso, eu nunca esqueço do que esse médico me disse. Ele olhou para mim e disse assim: você tem filhos? E eu falei para ele: não. Aí ele falou: infelizmente você nunca vai poder ter. O meu chão naquele momento ele abriu. Eu queria abrir assim dentro do consultório, enfiar minha cabeça, não ver mais ninguém, não falar mais com ninguém. Mas eu falei: Senhor, está nas tuas mãos, eu não aceito isso. Eu não aceito. Naquela biópsia tinha sido diagnosticado que eu tenho uma doença que ela é chamada endometriose e é profunda. Na época era profunda, graças a Deus hoje está controlada. E então, esses médicos falaram isso para mim. E ele falou assim: infelizmente, para estar no apêndice, tá grave. E isso, infelizmente, é que a gente não te dá suporte. Era o ano do meu casamento. O ano que Deus tinha preparado para viver o dia mais feliz da minha vida, junto com meu esposo. Hoje é meu esposo Wesley. E então, eu não tive força. Eu lembro que eu saí daquele consultório, eu só chorava. Eu só chorava e eu questionei Deus, eu questionei demais. Eu pensei assim: eu vou terminar o meu relacionamento. Como que eu tô de casamento marcado e eu não vou poder dar um filho futuramente pro meu esposo? E então vários pensamentos passaram na minha cabeça. Hoje eu consigo falar isso. Vários pensamentos passaram na minha cabeça. E eu lembro que eu estava no carro e o Wesley, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu não tinha... Ele muito preocupado porque eu tinha dito que ia no médico. Eu estava com a minha mãe e com o meu irmão e ele estava trabalhando. E ele disse assim para mim: Lê, você tá aí? E aí, como foi? E eu não respondi a ele. Eu não sabia o que eu ia falar para ele. E então... O Wesley falou assim: eu vou te mandar um vídeo, um áudio. Um colega meu que fazia muito tempo que não falava comigo, trabalhou comigo há alguns anos atrás. Ele me mandou uma história aqui e eu queria compartilhar ela com você. E quando eu abri aquele áudio, a história falava de uma mulher que não podia ter filhos e Deus tinha feito um milagre na vida dela.
Irmãos, ele sem saber de nada. Eu não tinha falado com o Wesley. Ele não sabia nada que estava acontecendo. Isso significa que quando nós estamos passando por algum problema, Deus já sabe o que vem pela frente. Ele já prepara quem está do nosso lado. Ele já sabe por tudo que nós vamos passar. Então aquilo me deu forças. Eu falei com Wesley e ele falou: Lê, estamos juntos. Só que a gente não sabia como ia ser difícil, o mal que ia vir pela frente. Mas ele me deu todo o apoio. Tudo que eu precisava, Deus preparou a pessoa certa para estar ao meu lado. Às vezes, jovens, a gente fala tanto assim: ai, quando é que eu vou casar? O que vai acontecer? Meu Deus, está passando tempo. Deus prepara a pessoa certa. Não queira a pessoa errada, não. Deus prepara a pessoa certa, a pessoa que tem estrutura para estar do nosso lado. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que você vai passar hoje, o que você vai passar amanhã. O que vem pela sua vida, Deus já sabe. Espera no Senhor, vale a pena esperar no Senhor. Então, continuando para avançar um pouquinho. E aí, fiz vários exames, eu não aguentava de dor. Eu tomava remédios à base de morfina, porque eu não aguentava de dor. Infelizmente, a doença ela tinha cometido muitos órgãos meus. E eu sentia muita dor mesmo. E eu lembro que eu estava vindo de um dos exames e a Neuci, ela me mandou uma mensagem. A Neuci, ela falou assim: Letícia, sem saber de nada. Ela falou assim: eu já escolhi o hino que você vai reger. Eu tomei a liberdade de escolher, você vai reger esse hino. E quando abri o hino, eu rego esse hino sempre. Acredito que as irmãs já devem ter louvado ele lá no Cangaíba. Um hino que falava da mulher do fluxo de sangue, que sofria há tanto tempo. E a Neuci, sem saber de nada, ela foi usada por Deus. E eu disse assim para minha mãe: mãe, eu não vou reger esse hino. Como que eu vou levantar, reger um hino que está falando da minha vida e eu não estou conseguindo andar? Eu estou tomando um remédio que eu não consigo subir uma escada, que eu não tenho força para isso, que eu sinto dor. A minha mãe disse assim: você vai. Deus está mandando você ir, você vai. Vale a pena fazer a obra do Senhor, irmãos. Vale a pena estar aos pés do Senhor. Vale a pena viver tudo que Ele planejou para mim e para a sua vida. Então chegou no Congresso das Irmãs. Eu lembro que naquela mesma semana eu tinha feito uma colono, que é um exame que detecta o câncer do intestino. Eu fiz esse exame, não tinha nada a ver com câncer no intestino. Eu fiz esse exame porque, infelizmente, a doença ela tinha tomado conta do meu intestino. E era numa parte muito grande. Então o médico me pediu esse exame para mapear o meu organismo e ver o meu intestino, onde seria que eles iriam cortar o meu intestino. E eu lembro que eu fiz esse exame, mas eu ainda não tinha pego o resultado. Eu regia, irmãos. Eu faço questão de falar isso todas as vezes que eu conto meu testemunho. Quando eu subia no púlpito, naquele congresso, para reger, a minha dor desaparecia. Eu me levantava da cadeira, eu ia até o púlpito. A hora que eu subia no púlpito, era como se alguém tirasse com a mão e falasse: vai lá. E eu regia aquele hino com toda a minha alma, com toda a minha força, porque era a minha história de vida. Existem momentos da nossa vida que Deus nos coloca para passar aquilo que a gente está vivendo sem poder falar para ninguém. Porque quando a gente pede oração para alguém, a gente não precisa falar. Existem momentos que a gente não precisa falar aquilo que a gente está pedindo oração. Aquele que é seu amigo de verdade, ele vai orar por você sem perguntar. E a igreja, ela orava de madrugada pela minha vida, ela buscava. Muitas vidas oravam por mim, me ajudavam em oração. Eu não tinha força, mas eu sentava na cama e eu falava: Senhor, me ajuda. Eu chorava. Ele entende os nossos gemidos, Ele escuta, Ele sabe interpretar cada lágrima que cai do meu e do seu olho. A gente tem momentos que a gente não tem força para falar, mas a lágrima desce assim, ó. Ele vai pegando uma, Ele vai pegando a outra, Ele vai pegando a outra, e Ele vai só interpretando. E eu lembro que eu regi e eu me sentei. A hora que eu me sentei, a dor voltou muito grande. E eu pedi pro meu pai ir na farmácia comprar o remédio. E aí meu pai comprou o remédio, eu tomei. Eu sentei, eu falei: Senhor, por que essa dor não desaparece toda hora?
O Senhor tira a hora que eu subo lá, porque a hora que eu sento aqui a dor volta. Eu não aguento mais. E a irmã que estava pregando, ela veio até a mim. Eu estava sentada, porque eu não aguentava ficar de pé. Eu estava sentada na cadeira. Aquela irmã veio até mim e disse assim: o que você está vivendo hoje você não entende, mas isso que você está passando é para te livrar de um mal muito pior. Eu falei: oh Senhor, vai vir coisa pior pela frente. Como assim? Ele está me livrando de um mal muito pior. Eu falei: mas amém, Senhor, eu estou conseguindo entender aquilo que o Senhor quer de mim. Eu vou te adorar, eu vou te buscar, mesmo com dor, mesmo chorando. Eu vou me prostrar aos teus pés, Senhor. E então a gente pegou o resultado do meu exame. E o desespero tomou conta mais uma vez. Por alguns instantes. Que quem é da área da saúde pode falar que não, mas tem mania de abrir exame. Não adianta. Não adianta. E eu fiquei desesperada, porque o Wesley e minha mãe, eles já tinham pego o exame, porque o médico já tinha dito que tinha dado algum problema. E eu lembro que eu ainda fiquei brava com ele. Quem mandou você pegar o meu exame? Ele disse assim pra mim: não, deixa aqui comigo, que eu vou dar pra sua mãe. Quando vocês forem na consulta, você abre lá. Eu falei: não, eu vou abrir aqui. A gente sofre por antecedência, às vezes por precipitação. E eu abri aquele exame, eu chorei muito, porque aquele exame tinha detectado que eu estava com câncer no intestino. Só que eu lembrei da palavra daquela irmã no congresso, que o mal que você tinha estava te livrando de um mal pior. Irmãos, a hora que o médico abriu aquele exame, ele disse assim para mim: agradece a Deus por você ter tido um apêndice, por você ter tido uma endometriose, porque Deus te curou de um câncer. Irmãos, naquele exame foi detectado e foi queimado todas as células de câncer. Na semana passada eu tive que repetir esse exame, para a honra e para a glória do Senhor, não deu nada. Para a honra e para a glória do Senhor, não deu nada. Creia que Deus é poderoso. Não importa o que você está vivendo, creia que Ele é o dono da medicina, foi Ele que criou. Ele deixou a medicina assim para a gente se cuidar, para a gente ir atrás. Se tiver que passar por algum procedimento, a gente tem que passar.